Fala aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e dessa vez indo analisar o 5º episódio da 3ª temporada de Fear the Walking Dead, levando em consideração os momentos mais importantes, as cenas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então galera, esse episódio, eu acho que, assim, de modo geral, se destacou por ter pouquíssimas coisas em cada área de foco. Nós tivemos vários pontos, né, vários personagens que se destacaram, isso foi uma coisa boa, teve diversidade, mas eu acho que não teve uma grande produtividade em cada um deles, né. Vamos começar primeiro falando da introdução, né, que mesmo não sendo algo muito importante, apesar daquilo ter causado todo aquele incêndio que foi explorado lentamente no decorrer do próprio episódio, eu vi meio que um erro, uma situação um tanto estranha, né, até meio curiosa, envolvendo um idoso, né, que acabou de acordar e viu a própria mulher no canto zumbificada. E galera, a gente já tá mais ou menos uns 5, 7 anos vendo The Walking Dead, a gente sabe que os zumbis tendem a querer morder pessoas pra comer carne. E aí o cara tá dormindo, acorda e vê um zumbi parado na parede e só depois o zumbi decide atacar ele, tipo, seguindo uma lógica, aquele zumbi já deveria estar atacando ele desde o começo. Então esse início me deixou meio com uma, tipo, sei lá, eu não sei, eu estranhei completamente aquela cena, eu acho que foi mal feita, mas é claro que foi pra causar um incêndio, né, ele se matar e tal, mas eu acho que o zumbi já deveria já ter tido avançado, ou pelo menos eles deveriam ter feito de uma maneira diferente que tivesse uma certa coerência, pelo menos com a reação e comportamento do morto-vivo, o que realmente não teve. Mas ok, em relação aos personagens que realmente importam pro episódio, vamos começar primeiramente falando da Alicia, né? Nós sabemos, cara, olha só, eu já falei 200 vezes que a Alicia, ela meio que tem essa mania de sempre querer ficar com o bonitão, sacou? Cada temporada ela tem que namorar com alguém, ou ficar, ou beijar, ou dar, enfim. O que interessa é, esse episódio meio que confirmou exatamente isso. A Alicia ficou com o Jake, rolou beijo, rolou tal e tal, uma cena romântica. E, novamente, cara, isso é um clichê da personagem, ela obrigatoriamente tem que ficar com um cara. Assim, de modo geral foi bonitinho, né, porque o que importa mais é como é que aquilo vai se desenvolver, apesar de ser algo um tanto repetitivo, mas no final das contas foi somente isso, ela avançando no cara, beijando ele, tendo conversas um tanto pessoais, mas no final das contas não teve nada demais, foi uma coisa mais pessoal do que envolver várias outras pessoas. Em relação ao Nick, finalmente tivemos uma posição mais destacável da Luciana, né, que ela estava ferida, então finalmente ela teve como eu posso dizer, uma capacidade de se apresentar, ou pelo menos ter algo novo envolvendo a sua posição na série, pelo menos nessa temporada, mas tudo se resumiu em ela simplesmente ir embora, largando o Nick, né, e o próprio Nick simplesmente mudou a sua posição, que antes ele estava com uma posição mais de ódio, de receio de ficar naquele local, ele já começou a ter uma base de costume. Então isso serviu para duas coisas, esse foco na questão do Nick. De mostrar uma mudança de ação da Luciana, onde ela simplesmente abandona o Nick, e o Nick alterando completamente seu comportamento. De início tendo receio, e agora tendo até um gosto, né, uma ligação com aquele grupo. Não sei se ele vai realmente se aderir a alguns personagens, mas ele tá bem ligado ao pai do Troy. Agora, nós não sabemos se realmente foi criado um laço muito forte ou se apenas foi uma conversa do momento. Mas realmente teve umas conversas um tanto curiosas envolvendo a construção daquela casa que pegou fogo, que ela foi a primeira construção lá do terreno e tudo mais. Mas no final das contas teve somente isso, a saída da Luciana, né, que ela se separou, e a mudança de comportamento do Nick, somente isso. Em relação a Madison, tivemos a saída dela daquele território junto com um grupo, né, um grupo de, como eu posso dizer, de análise territorial, algo assim, para ver a respeito do helicóptero, né, investigação e tudo mais. Claro que no meio disso tivemos como eu posso dizer, habitual relacionamento da Madison com o Troy, que eu continuo achando um troço completamente estranho, sacou? A Madison meio que tá agindo como uma mãe perto dele, e o Troy que, tipo, deveria odiar ela, tá criando um laço um tanto próximo, né, que cara, eu pessoalmente eu não consigo entender aquela relação. Eu acho que tá sendo algo completamente forçado e sem lógica, mas pelo menos serviu para atrair um público no momento em que o grupo dela encontrou um outro grupo, né, um grupo meio índio, sacou? Um troço meio interessante, curioso, que envolveu as conversas associadas à dominação de território e os próprios indígenas em si.
mas que no final das contas acabou abrindo portas para uma possibilidade, né? A possibilidade daquele grupo poder ser o novo vilão da temporada, né? Nós perdemos o Dante no último episódio, então é nada mais justo que ter esse grupo novo sendo os vilões, ainda mais que eles tomaram uma atitude completamente agressiva, dizendo que eles têm que sair do território ou vai ter um conflito muito maior. Bom, no final das contas, o Troy fica completamente abalado em relação a isso, fica puto, né? E decide ameaçar a Madison, colocando uma faca no pescoço dela. A cena em si foi somente pra mostrar a loucura, né? A questão de descontrole do próprio personagem, envolvendo também um aprofundamento nos problemas maternos do mesmo. Então isso foi interessante porque teve um aprofundamento no próprio personagem. E uma outra coisa também é como a Madison lentamente está adquirindo uma posição de líder, né? Pelo menos naquele bando que saiu à procura do helicóptero, né? Então ela tá começando a ganhar uma imagem um pouco mais fortificada. Em relação ao Salazar e o Strange, eu acredito que esse foi o grupo que teve maior destaque, principalmente pelo um acontecimento específico que ocorreu no final da trama de ambos, pelo menos desse episódio específico, que foi simplesmente, bom, primeiro tivemos a exploração daquela relação explosiva entre os dois. Nós sabemos que agora a relação dos dois não tá nada agradável, e isso é interessante porque é uma mudança social chamativa, né? Nós sempre tínhamos esses personagens que eram muito amiguinhos e tal, só que finalmente a coisa tá começando a se desfragmentar ou como eu posso dizer, se romper de uma forma muito interessante. Ao ponto de que, no segundo ato desses dois personagens, teve a parte mais chamativa do episódio. O Salazar simplesmente deixando o Strange para trás com vários zumbis nas proximidades. Isso foi muito, mas muito foda mesmo, porque, cara, rompeu definitivamente qualquer laço amigável que ambos tinham e abriu aquela possibilidade do Strange poder morrer, porque realmente ele não tem nada muito importante na trama agora que o Dante faleceu. Mas abriu o anonimato agora, abriu a possibilidade do Strange poder aparecer novamente no futuro, querendo vingança contra o Salazar ou algo assim. Mas aí o Salazar, né, deixa o Strange para trás e acaba simplesmente assim o ato de ambos, né, a exploração de ódio e um ato completamente de quebra de amizade. Foi tecnicamente esses dois pontos. E o episódio termina com uma musiquinha mostrando o problema de cada um, lentamente, Luciana saindo e tal. A musiquinha anima um pouco, mas eu acho que não foi o suficiente para trazer realmente um conteúdo adicional pro episódio. Eu acho que não aumentou o ânimo nem nada do tipo. Então, assim, vendo todos esses pontos, que como eu mencionei foram poucos pra cada personagem, né? Alicia namoro, Madison conflito com um outro grupo e o Troy. O Nick perdendo a Luciana e querendo ficar lá no bando. E o Salazar deixando o Strange para trás, realmente isso é muito pouco pra muito tempo de episódio. Então, galera, como nota, eu acho que eu vou dar nota 5,5. Eu acho que foi um episódio assim, legalzinho, poderia ser muito melhor. Mas como eu falei, teve muita pouca coisa pra muitos personagens. Então, galera, essa é a minha análise a respeito desse episódio. Se você quer comentar, você pode comentar aqui nos comentários, conta no seu canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse vídeo vai ter gostado. Foco, sou o Gabriel, para o vídeo, valeu!